Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às quintas-feiras, vamos falar sobre dividendos. Na verdade, vamos responder uma pergunta que foi feita, ou que é bastante feita e com bastante frequência para a gente: qual é o tipo de ação que não deveria faltar ou que não pode faltar numa carteira de dividendos? Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostou do vídeo, dá um like e compartilhar. Deixem aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós falemos aí nos próximos vídeos e que são boas pagadoras de dividendos, tá? Então, como eu comentei, né, pessoal, hoje nós vamos falar sobre empresas, sobre um tipo de empresa que não deveria faltar numa boa carteira de dividendos. Vou trazer aqui um exemplo também, direto do nosso setor de análise. Lembro que o áudio desse vídeo vai estar lá no Spotify, né? E quando a gente fala de dividendos, eu lembro que a Capitalismo tem hoje a melhor carteira de dividendos do mercado. Inclusive, eu vou escrever um artigo essa semana ou na semana que vem, comparando os principais fundos, que saiu um ranking na semana passada com a nossa carteira. E nós temos várias estratégias de longo prazo, todas elas buy and hold, né, análise fundamentalista, com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Para entender qualquer estratégia, né, pessoal, é só clicar no nome dividendos. Então, a carteira de dividendos vai ter a explicação da carteira, um vídeo, o desempenho histórico, que é atualizado todos os dias, né? Então tem lá a carteira 243 contra 79 do Ibovespa e 98 do IDIV, e tem quanto ela tem pagado ao ano de dividendos. Isso a gente mantém atualizado na carteira também, o quanto que ela está gerando, quais são as ações e quanto elas estão pagando todos os anos, tá? E vou deixar também, claro, esse cupom aqui que dá até 30% de desconto aí na nossa assinatura completa, né, o cupom futuro, em razão aí do Dia das Crianças, para quem quiser pensar no seu futuro e também no futuro aí da sua família. As informações aqui na descrição. E como eu falei, né, pessoal, no final do vídeo eu volto para falar mais sobre a Capitalismo. Então, o que nós temos, né, pessoal? A gente observa, né, alguns erros frequentes que os investidores cometem, né, e que fazem com que eles não ganhem dinheiro de maneira consistente quando a gente fala de dividendos. A nossa carteira tem um desempenho diferenciado porque a gente pensa também de uma maneira diferenciada em relação à maior parte do mercado. Um dos erros mais frequentes é não pensar no futuro, tá? A maior parte das pessoas, dos investidores, eles olham simplesmente as ações que estão pagando bons dividendos ou que pagaram bons dividendos e replicam isso para frente, como se isso fosse ser uma verdade absoluta. Nós concordamos, tá, pessoal, que as empresas boas tendem a continuar a ser boas, assim como as empresas ruins tendem a continuar a ser ruins, mas isso não é garantia de nada, especialmente no longo prazo. E não basta só a gente investir, a gente tem que investir bem. Lá nos anos 90, por exemplo, o setor de telecomunicações era o principal da Bolsa. O que sobrou do setor de telecomunicações? Né, o setor elétrico. Perguntem, né, que é um ótimo setor, a gente tem representantes na nossa carteira de dividendos, mas tem gente que tem só setor elétrico. Perguntem para quem tem só setor elétrico o que aconteceu ali em 2012, 13, 14, quando teve intervenção do governo no setor. Então é importante a gente pensar não só no hoje, mas especialmente no futuro, porque o que importa é no futuro, a capacidade da empresa continuar crescendo, continuar pagando bons dividendos, né? E isso é um trabalho muito mais profundo do que simplesmente: ah, não, vou comprar a Sanepar porque água todo mundo vai precisar. Isso não é garantia de nada, né, pessoal? Não quer dizer que o negócio ele seja necessário, que efetivamente ele vai ser bom para ser sócio. Uma coisa é a empresa ser boa, outra coisa é a empresa ser boa para ser sócio desse negócio, outra coisa é a empresa dar dinheiro, tá? Então é interessante sempre ter esse equilíbrio, entender que a diversificação é importante, tem empresas diferentes, de setores diferentes, com formas de receita diferentes, né? Que é o que a gente chama aqui de pensamento global. Hoje é muito simples para o investidor ter os melhores ativos do mundo, independentemente de onde eles estejam, né? Eu quero ter uma boa carteira de dividendos. Onde é que estão os melhores pagadores de dividendo? Onde estão as melhores empresas em termos de geração de caixa, que é o que importa mais, né? Então é importante ter empresas exportadoras e principalmente ter essas empresas de fora, né? Então o tipo de ação que não pode faltar são aquelas empresas que a maior parte dos investidores não coloca na carteira. Exportadoras, né? Principalmente aquelas que têm receita em dólar e têm custos em reais,
e também essas empresas de fora, tá? Que eu já vou trazer um exemplo e vou falar um pouco mais sobre essa questão que muita gente acha que paga menos dividendos, né? E outra questão que é importante também quando a gente pensa em investimentos, poxa, eu já trabalho no Brasil, eu vivo no Brasil, eu já tenho tudo que está na minha volta, basicamente o risco é do Brasil. E eu ainda vou ter todos os meus investimentos no Brasil, é uma coisa que não faz o menor sentido. Então não vale a pena concentrar o risco no Brasil, porque eu posso pensar globalmente, posso ter equilíbrio e sempre pensando no futuro, né? Onde estão aquelas ações, aquelas empresas que vão pagar mais dividendos no futuro. Isso aqui, pessoal, não estou falando em acertar quanto que a empresa vai pagar de yield, não, mas é entender profundamente o mercado de atuação da empresa e entender se ela tem um potencial de crescimento ou não. É importante, tá? O dividendo, o crescimento do dividendo no longo prazo, ele está alinhado com o crescimento da empresa. Se a empresa não crescer, não tem como crescer o pagamento de dividendos no longo prazo. No curto prazo pode acontecer, né? Se a empresa é ruim, mas hoje está pagando bons dividendos, se simplesmente o preço da ação cair, vai aumentar o yield. Mas eu tenho que ver no futuro se essa empresa vai continuar sendo uma boa opção ou não. Eu trago aqui um exemplo, tá, pessoal? Não é recomendação, nada, mas um exemplo dessas empresas que são boas pagadoras de dividendo. Porque quando a gente fala em pagar bons dividendos, o que importa, pessoal, é a consistência do pagamento. E aqui no Brasil não são todas as empresas, ou na verdade são poucas empresas que têm consistência no pagamento. Eu não posso pegar os últimos 3, 4 anos e projetar para os próximos 30 achando que aquilo ali é uma verdade, porque o mercado brasileiro, por exemplo, é diferente do mercado americano, né? Então o investidor ele tem que ter consciência disso, né? Que ele não pode simplesmente arbitrar um número, projetar esse número para frente como se aquilo ali fosse ser uma verdade. Eu preciso daí ter um histórico maior que me leve a isso, eu preciso ter motivos maiores que me levem a isso. E quando a gente olha internamente, apesar de ter ótimas oportunidades, a gente tem várias empresas brasileiras, a maior parte das empresas que a gente recomenda são brasileiras, mas o mercado brasileiro tem uma instabilidade. É diferente o mercado brasileiro do mercado americano, por exemplo. Então eu tenho que saber, né, que sim, aquelas empresas que têm maior consistência no pagamento de dividendos, elas não estão aqui no Brasil. Elas estão lá na Bolsa americana, tá? Um exemplo, pessoal, é a Caterpillar, né? A Caterpillar é uma empresa global, ela faz negócio em todos os continentes. Hoje eles trabalham basicamente divididos em 3 segmentos: o segmento de indústria de construção, recursos de energia e transporte, e também tem a parte dos produtos financeiros, né? Ela é bastante conhecida aí por desenvolver essa questão de veículos para fora de estrada, mineração, tanto que ela é líder mundial nesse segmento de construção e mineração. E é uma empresa, pessoal, que tem 100 anos de mercado, né? É uma empresa muito forte, é uma empresa global, né? E globalmente, né, as empresas têm essa vantagem de ter a receita, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Porque quando a gente fala globalmente, não é só as empresas americanas. É que a maior parte das empresas americanas, das empresas boas que são globais, elas são empresas americanas, tá? Olha aqui, ó, olhem que importante esse anúncio da Caterpillar e para a gente entender em relação a essa questão de consistência no pagamento de dividendos. Isso aqui foi um fato relevante que a empresa anunciou ontem, dia 12 de outubro. A Caterpillar votou pela manutenção de dividendo trimestral de $1,20, né, $1,20 por ação ordinária, né, e eles comentaram que a empresa paga dividendos em dinheiro todos os anos, desde que a empresa foi formada, e paga dividendos trimestrais desde 1933. Então, assim, pessoal, isso sim é uma consistência no pagamento de dividendos. Desde 1933 eles pagam dividendos trimestrais, tá? E além disso, né, com esse pagamento aqui, a Caterpillar terá pago dividendos anuais mais altos aos acionistas por 29 anos consecutivos, ou seja, ela sempre vai aumentando ano contra ano o pagamento de dividendos, tanto que ela está lá no índice, né, das maiores pagadoras, né, de dividendos dos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem uma empresa que tem uma ótima governança, é uma empresa que pode crescer bastante ainda, mesmo sendo líder de mercado, com aquisições, pode fazer grandes aquisições, principalmente nesses momentos de crise. É uma empresa que tem essa questão do alcance mundial e tem um produto diferenciado, além, claro, de pagar ótimos dividendos. Então, esse tipo de empresa, assim como as exportadoras,
ajudaram muito a nossa carteira a ter um desempenho diferenciado como ela tem. Porque tudo isso, pessoal, faz com que a carteira tenha um equilíbrio. Pode ser que a carteira não seja a mais rentável todas as semanas ou todos os meses, até porque como ela tem ativos em dólar, quando o dólar cai, ela pode sofrer um pouquinho em termos de cotação, mas no longo prazo, né, pessoal, na maratona, a nossa carteira acaba se desempenhando bem melhor que a média do mercado em função disso. Então coloquem na carteira de vocês empresas estrangeiras e também empresas de exportação. Tá? Para a gente aqui é primordial pensando no longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, né, pessoal, a Caterpillar teve o ano passado uma receita de 51 bilhões de dólares. Né? Se a gente comparar os resultados do segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, a receita subiu 11% e o lucro líquido saiu de 1.400 de dólares para 1.600, que é outra característica importante também das empresas que são líderes globais, empresas globais, especialmente as empresas americanas. Tudo subiu, todos os custos subiram, os materiais subiram, tudo subiu. Vamos pegar o resultado da Randon, que a gente gosta, e comparada com a Caterpillar, por exemplo. A Caterpillar conseguiu repassar preço de uma maneira que a Randon não conseguiu. Então, esse é outro diferencial das empresas americanas. Enquanto está todo mundo falando mal dos Estados Unidos, aquela conversa que o dólar vai terminar de novo, sempre aquela conversa, a nossa visão continua totalmente ao contrário. Né? Sempre que as empresas, ou essas empresas que a gente acompanha ou recomenda, tem baixa no mercado americano, é o momento de comprar essas empresas, porque elas são extremamente diferenciadas quando a gente olha no longo prazo. Né? E comentando sempre para a gente ter esse equilíbrio na carteira. Ah, Thiago, mas o yield é mais baixo dessas empresas, a Caterpillar, o yield projetado é 3%. Pessoal, a gente não pode esquecer, né, primeiro, que cada ação tem um papel diferente na carteira. A gente não vai comprar só as que têm o maior yield agora, porque essas empresas não vão conseguir manter no longo prazo esse yield. Não existe uma empresa que sempre vai pagar 10, 15%, como acontece às vezes aqui no Brasil. Isso não existe. Tá? E essas empresas estrangeiras têm essa questão e têm esse papel importante, né, de proteger um pouco mais a carteira e da gente ter receita em moeda forte. A intenção, né, é ter esse lado um pouco mais, entre aspas, conservador, e mesmo assim as empresas podem crescer bastante em termos de receita, como é o caso da própria Caterpillar. Agora, o que a gente não pode esquecer, pessoal, que lá nos Estados Unidos existe tributação em cima de dividendos, que em algum momento isso pode acontecer aqui no Brasil. Então lá fora é muito comum que as empresas façam muito mais recompra de ações que paguem dividendos, e é um ótimo benefício para os investidores. Tanto que se a gente pegar algumas empresas, como por exemplo bancos, lá de fora, se a gente somar o que eles pagam de dividendos com o que eles pagam, com o que eles fazem de recompra, é muito mais interessante do que o que os próprios bancos aqui brasileiros pagam em termos de dividendo historicamente, porque a gente vai conseguir pegar um histórico maior, né? E a gente vai olhar, passados esses números, exatamente isso. E muita gente, infelizmente, vai quebrar a cara aqui no Brasil, pegando esses dividendos que estão bons de algumas empresas que não vão conseguir manter esse pagamento de dividendos, porque o pessoal também não olha para o futuro das empresas. Tá? Então, é muito importante ter essa diversificação, entender o papel de cada empresa dentro da carteira, como, por exemplo, uma carteira de dividendos, tá certo? Quero, né, pessoal, como sempre, comentar um pouquinho sobre a Capitalizo, né? Tem várias vantagens aqui para quem é nosso cliente. Desde aquele investidor que não tem nenhum tipo de investimento, a gente auxilia nesse processo inicial. Temos o Help Invest, que é um serviço que vocês nos encaminham seus investimentos, a gente passa uma análise de cada um deles, tem mentoria, o atendimento personalizado. Qualquer momento vocês podem mandar um e-mail, nos chamar no WhatsApp. Os resultados sempre comprovados, né, pessoal? Apesar de volatilidade, de ganhos, de perda, sempre está tudo no site atualizado, porque aqui tudo é feito de maneira transparente e independente. Né? A Capitalizo é uma das poucas grandes casas de análise aí que é independente e vai manter essa independência, que é fundamental para o investidor pensando no longo prazo, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!